Olá, eu sou o Rubens, ilustrador freelancer há 12 anos e criador do método Husky de ilustração digital. Sejam muito bem-vindos à Semana Profissionaliza aí. E nessa semana eu vou mostrar que é possível transformar a sua paixão por desenhar em uma profissão lucrativa, mesmo que você não saiba nada de ilustração digital e nunca sequer tenha visto um software de ilustração digital na vida. E vem cá, se você quer aprender ilustração digital pelo hobby e não tem intenção de trabalhar, tudo bem. Continua comigo. Quantas pessoas você conhece ou já ouviu falar que começaram um negócio de sucesso a partir de um hobby? Quem sabe isso possa acontecer com você também. O mercado de ilustração está muito em alta e tem demanda para todos. Bom, isso eu vou me aprofundar na próxima aula, beleza? Mas parece até mentira que isso é possível, né? Mas deixa eu te mostrar que é possível sim transformar a sua paixão por desenhar em uma profissão lucrativa. Dá uma olhada nesses trampos que eu fiz e os valores que eu recebi por eles. Essa primeira ilustração que eu vou mostrar aqui, olha, eu fiz para o software da Affinity Designer, o concorrente da Adobe Illustrator. Como vocês podem ver ali, o valor de 10.949, já descontada a comissão da agência. Esse outro aqui, ó, é só 50% do que eu recebi, né? Eu recebi em duas partes essas ilustrações. Foi um trabalho bem grande que eu fiz para uma agência lá de Londres. Como vocês podem ver ali, ó, 11.170 dólares. É apenas metade do que eu recebi. Foi mais ou menos um mês de trabalho, várias ilustrações eu fiz, a maioria bastante simples. Esse outro aqui é uma embalagem de cerveja que eu fiz lá para uma empresa, uma cervejaria americana, né? 3.780 dólares. Eu fiz quase 20 embalagens de cerveja para eles. Todos eles aí nesse valor. Esse outro trabalho aqui foi um que eu fiz assim bem rapidinho, foi em menos de um dia. Vocês podem ver ali que eu faturei 327 libras. Isso deu mais ou menos uns 2.230 reais em apenas um dia de trabalho. Aliás, menos de um dia de trabalho. Mas você deve estar pensando que eu ganho tudo isso porque eu tive sorte ou porque eu sou um cara mega inteligente. Mas presta atenção em mim, eu sou um cara super simples. Não vim de uma família rica, não tenho nenhum dom excepcional. Tudo que eu sei eu faço hoje é fruto de muito empenho. E mesmo assim, eu consegui transformar a minha paixão por desenhar em uma profissão lucrativa. O que eu quero dizer com tudo isso? Infelizmente, não comecei minha carreira ganhando tudo isso não. E muito menos fazendo o que eu gosto, que é desenhar. Talvez eu fosse como você que está me assistindo agora. Eu vim de uma família humilde. Meu pai era lavrador e a minha mãe era merendeira. E desde muito pequeno eu gostava de desenhar, como muitos aqui provavelmente desenham desde pequeno, não é mesmo? Mas eu não tinha nenhum de fazer isso. Eu me lembro que a vontade de desenhar era tanta que um dia eu peguei um livro de receitas da minha mãe, que eu achava que ela nem usava mais, e desenhei em qualquer espaço que eu encontrei ali. Então, aos 11 anos de idade, a nossa família se mudou para a cidade e lá o meu pai abriu uma pequena mercearia onde eu era obrigado a trabalhar depois do horário da escola. E foi ali que eu comecei a ler quadrinhos emprestados de amigos e pegar gosto por aquele tipo de arte. Foi a partir dali que eu comecei a desenhar todos os dias. Usava lá os papéis de embrulho da mercearia. O meu pai ficava louco, ele odiava desenho, sempre falava que aquilo era bobagem, que não levava a lugar nenhum, que era coisa de vagabundo. Então eu precisava desenhar escondido. E os anos foram se passando, continuei a trabalhar com meu pai, mas estava infeliz. Então eu resolvi dar um basta e correr atrás dos meus sonhos. Fiz lá meia dúzia de desenhos estilo capa do Conan, com os caras musculosos, umas garotas com pouca roupa e disse, agora sim, agora eu tô pronto.
Mas e aí? Para quem eu iria mostrar? Para quem eu iria pedir emprego? Eu era um cara do interior, não sabia de nada, não conhecia nada, não tinha apoio de ninguém. Eu me mandei para São Paulo, mas não sabia nem por onde começar. Fui em vários estúdios e óbvio que eu ouvi muitos nãos. Estava quase desistindo, podia até ouvir a voz do meu pai na minha cabeça dizendo: viu? Eu estava certo, desenho não dá futuro para ninguém. Foi aí que eu olhei para a lista que eu tinha nas mãos de lugares que eu gostaria de trabalhar e eu ainda tinha mais um lugar para ir. Cheguei na agência, já meio sem esperança, mostrei para o cara, ele olhou os desenhos, olhou para mim e disse: os desenhos são legais, mas onde que eu vou usar isso? E eu não tinha a resposta. Foi ali, bem ali, que eu percebi que não era o fato de eu ser um mau desenhista. Era o estilo de desenho que não se adequava ao que o mercado pedia. Não era algo comercial. Por sorte, o dono da agência pediu para eu voltar no dia seguinte e trazer uns desenhos estilo cartoon para ele ver. E no dia seguinte eu estava lá com o desenho nas mãos, feito do jeito que dava, feito com guache escolar velho, que ficou todo esfarelando em cima da mesa dele, coisa horrível de se ver. Mesmo assim, eu consegui um emprego, ganhando um salário que mal dava para me sustentar. Mas naquela agência eu virei um faz-tudo, aprendi de tudo um pouco lá dentro e aprendi muito durante esse processo. Não me arrependo de nada que eu vivi ali dentro. Aquele cartão virou essa HQ aqui para Nestlé, meu primeiro grande trabalho como ilustrador. Bom, o tempo passou e veio a crise por conta do plano Collor. E a consequência disso, muita gente ficou desempregada, inclusive eu. A agência que eu trabalhava quebrou. Na época eu estava casado e com um filho pequeno. O que eu fiz? Tive que aceitar a primeira proposta que veio. E virei tratador de imagem em outra editora. E lá fiquei fera em Photoshop. Mas nessa editora eu não ilustrava. Passaram-se 4 anos e eu já estava frustrado, cansado de viagens que fazia todos os dias para São Paulo. Até que em 2008 eu conheci o site Camiseteria, onde designers e ilustradores enviavam suas artes para serem votadas pelos usuários do site. Resolvi participar e logo no segundo design que eu enviei eu fui aprovado. Aí, meu amigo, aí veio a virada de chave. E como ela veio? Através da dor. Só que naquele momento eu ainda não sabia disso. Eu havia feito a arte no Photoshop, que era o software que eu manjava na época. Só que os caras, eles pediram vetor para Silk e eu não sabia praticamente nada de Illustrator. E os caras queriam a arte em vetor. Então, o que eu fiz? Eu pedi 2 dias e corri para fazer a adaptação no Illustrator. Olha, sofri, viu? Apanhei para valer, mas consegui entregar o trabalho. Depois vi que para fazer minha carreira voltar aos trilhos, eu precisava aprender o Illustrator. Na época eu não tinha noção, eu não entendia, mas hoje eu vejo como o Illustrator mudou a minha vida. Aí depois dessa premiação, eu comecei a pensar como eu poderia voltar a ilustrar pelo menos meio período no meu dia. E foi então que em 2010 surgiu uma ideia de propor ao meu chefe trabalhar de forma remota para ele. E ele topou. Aí fizemos acordo, ele me demitiu, eu montei meu estúdio e continuei fazendo o trabalho dele em casa. Dessa vez, como freelancer. Eu conseguia uma renda fixa para sustentar minha família e ainda tinha tempo para estudar e fazer o que eu realmente amava, que era ilustrar. Aí eu fui aprovado mais algumas vezes no Camiseteria e o meu portfólio foi ficando cada vez melhor, chamando atenção no Behance e sendo mais reconhecido no mercado. Até ganhei alguns concursos no exterior, até que o próprio Behance passou a divulgar as minhas artes na página principal deles. A partir dali, o meu trabalho começou a ganhar visibilidade internacional. Foi aí que as coisas começaram a dar certo. Foi quando comecei a pegar trampo de fora. Nesse tempo, a minha demanda de trabalho aumentou muito
e eu precisei pensar em uma forma de melhorar minha técnica e ser mais ágil. Foi aí que eu criei o meu método de fazer arte digital. Um método na qual eu pudesse ser rápido para dar conta da demanda de trabalho e, mesmo assim, manter a qualidade das minhas ilustrações. E o que é esse raio de método que você criou? É o método de traçar, preencher e sombrear a ilustração de forma rápida, sem perder a qualidade do trabalho, ou seja, trabalhar rápido e mesmo assim entregar uma ilustração profissional. E o resultado não poderia ter sido melhor, pois em 2012 a Nike entrou em contato e encomendou 2 designs de camiseta. E os caras gostaram tanto que eu fiz mais umas 16, 18 estampas para eles. E mais uma vez ficou claro a oportunidade que o Illustrator me trouxe, porque uma agência dos Estados Unidos, a Iluzu, me convidou para fazer parte do time deles, pois eles precisavam de um artista que manjasse de vetor. De lá para cá, nunca mais me faltou trampo. E por que eu quero mostrar o caminho para vocês? Eu quero mostrar porque por muito tempo eu vi pessoas ao meu redor desistindo dos seus sonhos de viver através de seus desenhos, pois não estava dando para pagar as contas deles. Eu vejo as pessoas vendendo suas artes por R$50. E eu, o Rubens, sei que aquela arte vale muito mais que aquilo que ele está cobrando. E em algum momento aquela pessoa vai desistir de tentar viver com sua arte. Afinal, ninguém aguenta por muito tempo sem dinheiro, né? Eu sei. Também passei por isso. Eu também quase desisti. Eu fico pensando em como já consegui ajudar alguns artistas a seguirem seus sonhos apenas ajudando eles nas suas dúvidas pontuais. Aí eu fico imaginando o que eu poderia fazer com eles se eu tivesse mais tempo, se eu pudesse ensinar tudo que eu sei, tudo que eu aprendi durante meus 30 anos de carreira como ilustrador e 12 anos como ilustrador digital freelancer. Eu quero mostrar um caminho que funciona para mim e que pode funcionar para você também. Eu quero um dia no futuro olhar para você e ver um profissional feliz vivendo através da ilustração. Aí eu vou pensar, poxa vida, eu fiz parte dessa história aí. Eu quero acender uma luz no fim do túnel para você, te mostrar um mar de possibilidades que a ilustração digital pode te trazer. E é um pouco do que sei que quero passar nesses 3 dias para vocês. O que eu acho que fez diferença na minha vida e que pode também fazer para você. E para facilitar o entendimento de todos, pois eu vi que no questionário que muitas pessoas que se inscreveram ainda não são da área, eu vou falar um pouco aqui sobre o que é ilustração. E para falar o que é ilustração, eu preciso falar a diferença entre ilustração e desenho. Vou mostrar aqui para vocês 2 imagens, sendo que uma é um desenho e a outra uma ilustração. Você sabe me dizer qual é qual? Um desenho, ele é feito de maneira espontânea, muitas vezes para soltar seu traço, se divertir, experimentar ou treinar. Ele não é feito de forma proposital, como é o caso de uma ilustração. A ilustração, ela precisa passar uma informação, ilustrar uma ideia, contar uma história através do seu desenho. Como no caso dessas imagens que eu vou te mostrar agora. Uma ilustração, ela tem um apelo comercial muito maior que um simples desenho. Afinal, quem compra a sua ilustração quer comprar a ideia que a sua ilustração carrega. Dito isso, agora eu posso ir para o próximo passo, que é falar o que é uma ilustração digital. Diferente da ilustração analógica, aquela que é feita no papel ou numa tela, as ilustrações digital é um desenho criado ou finalizado em um computador, tablet ou celular. Toda arte feita em um desses equipamentos é considerada arte digital. E falar de ilustração nos dias de hoje e não falar de computador soa quase que estranho, de tão interligados que eles estão. Afinal, o mundo
todo está conectado a um computador. As próprias agências e editoras praticamente exigem material digital, uma vez que o formato é mais fácil de se trabalhar, poupa tempo e é mais versátil. Na ilustração digital, nós temos dois segmentos dentro do 2D. Um é baseado em pixel e o outro é baseado em vetor. Agora que você sabe dessas diferenças, eu posso começar a falar mais especificamente daquele que eu entendo e que me fez chegar onde eu estou. Sim, lembra que eu contei na minha história o quanto minha vida mudou quando eu comecei a usar o Adobe Illustrator? Entre os dois estilos, vetor e bitmap, o vetor é o menos explorado pelos ilustradores em comparação ao bitmap. Mas existe uma demanda grande para ele, justamente por ser pouco explorado. Acho que você deve conhecer muita gente que usa Photoshop, né? Justamente por ser o queridinho, tem muita gente fazendo ilustração nele. Agora eu te pergunto, quantas pessoas você conhece que usa o Adobe Illustrator para fazer suas ilustrações? Pois é, são poucos. E foi aí que eu, o Rubens, aquele caipira do interior de São Paulo, consegui me destacar no mercado. Entenderam agora por que o Adobe Illustrator é importante? Você lembra do que eu contei na minha história que por muito tempo eu não entendia por que a minha carreira não decolava? Afinal de contas, os meus desenhos até que eram bons, mas um dia caiu a minha ficha e eu percebi que precisava ilustrar aquilo que o mercado exigia e aprender a ferramenta que realmente tinha demanda no mercado. Até aquele momento, eu não sabia o que era um nicho. Eu não tinha pensado em um nicho. Na verdade, eu nem sabia o que era um. Vocês estão entendendo? O mercado pedia por ilustradores vetoriais. E eu encontrei o nicho que me daria mais chance de venda. E o Adobe Illustrator me possibilitou isso. E por que eu bato tanto na tecla do Adobe Illustrator? O que eu vejo por aí é que a facilidade da ilustração digital vem nivelando por baixo a qualidade de muitos ilustradores iniciantes. O computador é apenas uma ferramenta, ele não vai fazer arte para você, não vai te deixar mais talentoso, não vai montar um portfólio e nem vai correr atrás de clientes para você. E se você pretende se tornar um profissional como eu, vai ter que escolher uma ferramenta profissional para transformar o seu desenho em uma ilustração profissional. Se você ainda tem dúvidas sobre o poder de criação do Adobe Illustrator, olha aqui o que os grandes ilustradores conseguem fazer com ele. Então, pessoal, é isso que você gostaria de estar fazendo? É dessa forma que você gostaria que o seu desenho se pareça? Então, considera usar esse que é uma das melhores ferramentas de ilustrações do mundo, o Adobe Illustrator. Qual a principal vantagem dele sobre a arte bitmap? Sabe aquela que usa pixel para gerar uma imagem? A arte criada no vetor pode ser ampliada, reduzida, esticada, deformada, sem perder qualidade. Muito diferente das imagens criadas em pixel. E isso porque o vetor usa cálculos matemáticos para gerar uma imagem, enquanto o bitmap se baseia em pixels. Mas você deve estar pensando, tá, eu entendi que o vetor pode ser a arte para ser um ilustrador. Mas onde é que eu vou vender essas ilustrações? O que eu vou fazer com elas? Calma! Eu vou explicar tudo para você na próxima aula. E você vai ficar impressionado com o tanto de possibilidades que o vetor pode te oferecer. Mas agora eu quero te passar uma atividade, um exercício que vai te dar a oportunidade de ver como é fazer uma ilustração para um cliente. Vai ser da hora! Bom, vamos lá. A primeira pergunta que eu quero te fazer é: você sabe o que é um briefing?
Se a sua resposta for não, eu vou explicar. Briefing é toda a informação que você recebe de um cliente para conseguir executar um projeto de acordo com o que o cliente deseja. E o que vai em um briefing? Lá dentro vai conter informações como detalhes do projeto, distribuição, público-alvo, dimensões do arquivo, prazo, cores que serão utilizadas, uma lista de referências, fonte de texto, qual estilo visual tem o projeto, por exemplo, se ele é corporativo, didático, retrô, informal, humor, etc. Agora eu vou explicar como vai ser essa atividade. E lembrando que quem fizer essa atividade e postar lá no grupo do Facebook vai estar concorrendo a um prêmio surpresa. Infelizmente, essa aula chegou ao fim, então vamos revisar o que foi dito hoje. Nessa aula eu te falei sobre desenho, aquele que não é feito de forma proposital ou pensada, e a ilustração que tem como objetivo contar uma história. Falamos sobre bitmap versus vetor e que o vetor é o menos explorado no mercado da ilustração e, portanto, existe muita demanda aí. E o porquê nos dias de hoje o Adobe Illustrator leva vantagem diante de outros softwares. Sem falar de várias dicas e insights para quem quer ingressar nesse mercado de ilustração. Hoje você deu o primeiro passo, entendendo que a oportunidade está aí para você. Na próxima aula, você vai ver que não tem limites para o mercado de ilustração. Eu quero pedir para você ir lá na comunidade do Facebook e falar o que você aprendeu hoje e me dar sua opinião. E também não se esqueça de clicar no link aqui nessa página e baixar o seu briefing para já colocar a mão na massa e fazer a sua atividade. E se por acaso você não souber como baixar esse arquivo, você pode ir lá na comunidade do Facebook, porque lá tem um vídeo explicando como baixar e usar o seu briefing. Ficou com alguma dúvida? Então posta lá na comunidade que eu e a minha equipe vamos te ajudar. Nos vemos na próxima aula. Vem comigo que você passa de ano. Ah, eu esqueci de te falar. Além de postar na comunidade as atividades do briefing, você precisa anotar 3 palavras secretas que estarão nas 3 aulas. Vou te dar uma colher de chá hoje, tá? A palavra de hoje é futuro. Mas nas próximas aulas essas palavras irão aparecer no decorrer do vídeo de forma aleatória. Então guarda bem essas palavras que no dia do sorteio eu vou te perguntar quais são elas.